Eu sou Letícia Loriaga e nós vamos dar continuidade na primeira aula do nosso curso de Lumion, tá? Então, eu mostrei para vocês algumas coisas básicas em relação à câmera do Lumion, tá? Agora a gente vai começar a brincar mais com a textura dele. Vamos começar a entender como que o Lumion pensa, tá? Então, a primeira coisa é que os ícones básicos do Lumion, né, eles estão aqui. Então, aqui eu tenho a biblioteca de conteúdo, né? Ele vai ter árvore, carro, pessoas, iluminação e tudo mais. E aqui eu tenho o meu baldinho, que é onde vai ficar os materiais que eu vou usar, tá? Eu tenho aqui também, né, a paisagem, que é algo que a gente vai ver um pouco mais pra frente, e o clima, tá? Vamos focar nessa questão aqui dos materiais, que é o que eu preciso para agora, tá? Então, eu importei meu arquivo para o Lumion e a próxima coisa que a gente vai fazer vai ser trabalhar com as texturas, tá? Então, eu vou clicar aqui em materiais. A primeira textura que eu vou colocar vai ser a de grama, tá? Notem a seguinte coisa, eu coloquei aqui um pedaço dessa mesma grama, tá? O Lumion, ele entende tudo por nome, né? Então, eu tenho aqui o nome da textura chamada grama, né? Então, ela tá aqui nesse pedaço e também tá aqui. E aqui, ó, é outro tipo de grama, tá? Então, ele tá aparecendo ali na tela escrito grama baixa, tá? Porque uma vai ser uma grama 2D e a outra vai ser uma grama 3D, tá? Então, aqui vai ser a grama 3D. Então, cliquei, né, na grama 3D. Vou entrar agora aqui em vários, né? E vou procurar aqui, ó, grama 3D. Eu tenho vários tipos de grama, tá? Eu tenho essa grama aqui, que é uma grama bem baixinha, como se ela tivesse cortada. Tem uma outra aqui também que é como se ela tivesse cortada, mas ela tá um pouco mais espalhada. Tem essa aqui que é uma grama que não foi cortada. Essa grama aqui tá precisando de um tratamento. Tem um outro estilo de grama que também ela tá mais um pouco mais selvagem, né? Tem vários tipos de grama, tá? E isso é uma coisa bem bacana do Lumion, que a gente pode sempre ir testando o que a gente quer usar. Nesse momento, eu vou colocar essa grama aqui, que é a Clean Cut Grass 2. Tá? Então, selecionei ela. E tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é alterar um pouco a cor dessa grama, tá? Porque eu acho que ela tem um verde muito escuro. Tá? Então, para eu fazer isso, toda vez que eu quiser alterar a propriedade de alguma textura, é só eu clicar em cima dela de novo, tá? Então, cliquei aqui. Agora, eu vou entrar aqui, ó. Ele tá aqui na colorização, vou clicar aqui e vou dar uma aumentada nesse verde, ó. Vou deixar uma coisa mais ou menos assim. Aqui são as propriedades das texturas, toda textura tem sua propriedade, tá? A grama, ela tem a propriedade de comprimento, tamanho, não é algo que eu vá mexer nesse momento, tá? Mas só para vocês entenderem, o comprimento, ó, ela pode ficar bem grande, mas não é algo que eu preciso para agora, tá? Não é o intuito desse projeto. E tem o tamanho também. O tamanho é o tamanho da folha mesmo da grama. Aí, agora eu vou clicar aqui, né, em salvar mudanças. Perfeito. Eu tenho aqui essa parte da garagem, tá? Onde está escrito pavimento, né? Eu vou clicar nele. E aqui eu sempre dou uma brincada, eu dou uma fuçada de acordo com o que eu acredito que vai ficar bom para o projeto, tá? Eu tenho algumas texturas que são um pouco favoritas, tá? Então, eu vou entrar aqui em Stone, que são as pedras. Vou clicar aqui na página 2. Eu gosto de colocar essa ou essa daqui, tá? Tem também que parece pedra portuguesa, que eu gosto também de utilizar ela. Mas isso também sempre vai depender do que a gente está procurando para o nosso projeto, tá? Posso até deixar essa de pedra portuguesa aqui, essa pedra portuguesa cinza. Ela parece pedra portuguesa, né? O que acontece? Como ela tá com essa orientação aqui pro lado esquerdo,
eu posso mudar. Primeira coisa, eu posso alterar a cor dela. Eu quero deixar um pouco mais clara, mais pro bege. Então, eu vou clicar aqui, ó. Escolho uma cor. Aí, eu vou aumentar aqui um pouco essa cor. Vou deixar aqui, ó. Levantar ela um pouco mais pro amarelo. Aí. Eu posso fazer isso aqui, tá? E aí, se eu quiser alterar a posição que ela tá, né? Colocar ela reta, o que eu posso fazer? Eu clico aqui em orientação e vou mexer aqui nesse eixo, tá? Aí, ela tava pra lá, agora virou pra cá. Aí, e agora eu dou eu clico em salvar. Aqui nessa parte da calçada, eu gosto sempre de utilizar o concreto, tá? Então, eu venho aqui em exterior, vou clicar aqui no concreto, venho aqui na página 4 e vou aplicar essa textura. O que acontece? Essa textura ela tem uma certa refletividade, que é algo que eu não estou procurando, tá? Então, eu vou tirar o polimento, vou tirar a refletividade e vou diminuir um pouco a escala dessa textura. Aí. É um pouco mais do que eu estou procurando, tá? E aí eu vou salvar essas mudanças. Aqui, nessa partezinha que é a da guia, eu vou clicar nela também, tá? Aí, nesse caso, eu venho aqui em exterior, gesso, tá? Aí, e eu coloco essa textura aqui, é a que eu costumo utilizar. Gente, isso é muito importante ressaltar. Tudo vai depender da necessidade do projeto, de você tentar deixar mais parecido possível com o que já existe. Então, nesse caso, né, como aqui é um projeto fictício, né, esse projeto não existe, eu posso colocar qualquer textura que eu tenho para calçada. Mas, se é uma calçada que já existe, mas que ela é feita com paver, por exemplo, ou com pedra, ou com qualquer outra coisa, eu tento sempre colocar aquilo de acordo com o que eu tenho na realidade, tá? Para deixar o mais próximo da realidade possível. Então, cliquei aqui, eu vou diminuir um pouco, né? Eu vou alterar a propriedade disso aqui, eu vou diminuir um pouco essa escala, para ela não ficar tão grosseiro, tá? Diminuir um pouco disso daqui e reparem uma coisa. Ele tem aqui, ó, tipo umas falhas. Eu acho que aqui nesse aqui dá para ver melhor. Tipo umas falhas de arco que é da modelagem do SketchUp, tá? Para eu corrigir isso, eu posso entrar aqui, ó, em envelhecimento, tá? E aumentar essas bordas, ó. Deixar sem e com, tá? Então, com as bordas, né, ele vai ficar mais... Qualquer coisa que tenha curva vai ficar mais suave. Até coisas que não tem curva, é importante a gente utilizar essa ferramenta aqui, tá? Então, vou clicar aqui em salvar mudanças. Eu vou fazer a mesma coisa aqui para essa parte dessa calçada, tá? Ele já abriu direto do envelhecimento, né? Porque foi a última coisa que eu utilizei. E vou aumentar aqui as bordas. Olha, olha a diferença, tá? E aí eu vou salvar. Bom, aqui nessa parte eu vou colocar um mármore, tá? Percebam que como eu já tinha aplicado o mármore aqui também ia ser de mármore, né? Ele já está aplicado nos dois lugares. Então, eu vou dar um clique aqui. Aí eu vou em interior, vou apertar aqui em pedra também, né? Em stone. Posso colocar um mármore preto, posso ir testando, gente. É sempre bom a gente testar. Tudo vai ficar de acordo com o que a gente quer para o final. Né? De repente a gente bate um render, não gosta, e acaba fazendo outra coisa. Acho que eu gostei um pouco mais desse, tá? Então, vou deixar ele, vou clicar aqui, vou diminuir essa escala e vou aqui mexer nessas bordas, tá? Então, eu vou chegar bem pertinho aqui para vocês verem essa diferença. Ó, sem a borda e com a borda. Ele vai ficar uma coisa mais suave, tá? Aí.
Agora eu vou clicar aqui em salvar mudanças. Bom, aqui, essa parte aqui, eu deixei para colocar um tijolinho, tá? Então, eu vou clicar aqui. Vou entrar aqui em exterior. Eu posso colocar tijolinhos de marcas bem específicas, tá? Ou posso colocar o próprio tijolinho do Lumel mesmo, tá? Nesse caso, eu vou colocar o tijolinho do Lumel pra gente entender como que funciona essa biblioteca dele, tá? Aqui, vou deixar esse tijolinho. Bom, vou deixar esse tijolinho, no fim das contas, tá? Então, às vezes acontece da gente colocar um revestimento e não gostar do que tá aqui, tá? Mas depois a gente bate um render, vê se gostou ou se não gostou mesmo. E se não gostar, pode tirar. Aqui, nessa parte do piso externo, eu vou aqui entrar em interior, vou em revestimentos e vou colocar o próprio revestimento do Lumel mesmo, tá? Um piso dele mesmo. Aqui, eu gosto de usar esse daqui, tá? Então, daí eu clico nele novamente, eu vou aumentar um pouco a escala e vou aumentar aqui essa configuração da cor, tá? Vou deixar ele mais pro branco possível. Vou dar um check aqui. Essa parte aqui, ó, que tá Default Material, foi porque uma parte que eu não apliquei material nenhum, tá? Então, o que que eu faço aqui? Eu vou clicar nela, vou vir aqui em cor, vou mudar aqui, tá? E vou deixar branco. E vou dar um check, tá? Agora, essa porta aqui, eu quero fazer ela como se ela fosse um ripado, tá? Então, cliquei nela, vou entrar aqui em exterior, vou vir aqui em madeira. Eu tenho vários tipos de madeira que parecem ripada aqui, tá? A que eu mais costumo usar para essas situações ou é essa daqui, tá? Normalmente é mais essa do que a outra, tá? Então, eu coloquei ela e aí eu vou diminuir, ó, essa textura. Aí, ó. E aí eu vou aumentar um pouco essa cor, ó, mais para ficar um pouco mais escura. Então, vai ficar algo mais ou menos isso, tá? Vou salvar aqui as mudanças. Esse puxador ele vai ser cromado. Então, eu vou entrar aqui em interior, metal. Eu vou lá no último, na página 4, eu tenho prata aqui, tá? Eu vou colocar ele, só que o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, coloquei ele e vou diminuir esse relevo e aumentar essa escala, porque eu quero ele completamente com reflexão, tá? Esse alumínio preto, ó, vou clicar nele e vou colocar a textura padrão, tá? Por quê? Porque como ele é só uma cor, eu não preciso realmente de uma textura, né? Eu só preciso colocar as propriedades nela. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou diminuir aqui um pouco o polimento e vou diminuir um pouco da reflexão também, tá? Porque eu ainda quero que ele tenha um efeito meio fosco, tá? E vou aumentar só um tiquinho essas bordas aqui. Ó. Bem pouquinho aqui. Posso até diminuir um pouco mais essa refletividade. Aí, ó. Vamos salvar. Aqui, essas luminárias, ó, esses spots, ele tá branco, tá? Então, como é só branco mesmo, nesse caso aqui não vou ter nenhuma reflexão, eu só vou colocar a própria cor mesmo e vou alterar para branco. Aí eu vou clicar aqui em iluminação, tá? Para eu dar esse efeito de iluminação, eu venho aqui no padrão também, tá? Só que daí o que que vai acontecer? Eu tiro esse polimento, refletividade, relevo, né? Eu tiro tudo. E daí eu venho aqui em configurações, ó.
Aliás, se essa parte aqui não tá aparecendo para vocês, né, eu vou, se ele estiver desse jeito, né, eu vou clicar aqui em mostrar mais, tá? Aí eu vou aumentar aqui, ó, aí, e vou colocar esse mapa alfa de cores para a máscara de emissividade, tá? Então, ele já deu o efeito de luz acesa ali. Esse vidro aqui, ó, eu vou alterar também, tá? Eu vou deixar ele um vidro preto. Aí, vou salvar. Aí, ó. Então, a gente está começando a ter uma nova cara disso aqui, tá? É bem interessante eu adicionar mais coisas para que isso fique ainda mais completo, né? Então, a gente vai colocar um carro, a gente vai colocar as iluminações e vamos colocar aqui também algumas árvores, tá? Para a gente fazer isso, ó, eu vou clicar aqui em biblioteca de conteúdo e eu vou começar primeiro colocando as iluminações, tá? Então, eu vou entrar aqui em luzes, vou vir aqui em colocar, e aí que ele vai abrir a biblioteca de iluminação para mim, tá? Eu tenho algumas que são as minhas favoritas, tá? Que são essas 4 aqui, porque toda vez que a gente tem alguma luz que a gente possa utilizar demais, né? A gente clica aqui nessa estrelinha para deixá-la como favorita, porque daí é só a gente clicar aqui, ó, que ela vai estar mais fácil da gente pegar, tá? Então, no meu caso, a que eu mais gosto é essa lâmpada 17 aqui, tá? Então, eu vou clicar nela. Vou adicionar ela aqui, ó. Vou dar um clique aqui. E aí eu vou configurar ela, tá? Da maneira que eu mais utilizo. Então, para eu configurar, eu vou clicar aqui em selecionar daí. E aí, ó, primeira coisa, aqui essa questão das sombras, ele calcula as sombras de uma maneira que o seu computador aguente, vamos dizer assim, né? Pode ser que se eu tenho muitas luzes, talvez o ideal seja usar um estilo de sombra um estilo de sombra médio, tá? Ele já tá o médio aplicado, né? Eu vou clicar aqui no dinâmico para vocês conseguirem entender a diferença, tá? Então, eu apliquei no dinâmico e ela ficou mais suave aqui, né? Ela vai ser calculada de uma maneira mais real, tá? Então, aqui a média, ó, ela já fica mais, não estourada, mas ela fica mais perceptível, ó. O dinâmico e o médio. Tá? Então, eu deixo aqui no dinâmico. Eu altero esse brilho aqui, ó. Eu costumo deixar na casa do 100 e pouco, tá? Como o Lumion às vezes é meio ruim da gente acertar aqui na mão, né? O que que eu faço? Eu vou clicar aqui, ó, nesse Tzinho, vou digitar um valor. Vou colocar 110 e vou dar um Enter. E eu gosto sempre de mudar essa cor aqui também. Eu sempre deixo o mais amarelo possível, porque é o tipo de luz que eu gosto, tá? O mais amarelo possível não, né? Porque o mais amarelo possível é pra cá, né? Não é tão amarelo que eu quero. Eu quero uma coisa mais ou menos assim, tá? Bom, aí o que acontece? Como eu tenho esses spots no chão, eu vou virar ela, tá? Então, para eu rotacionar, eu vou clicar aqui nesse rodar e vou mexer aqui, ó, tá? Aqui, então, ela vai mudar a posição dela. Eu tenho 3 eixos aqui para mudar, tá? Mas, normalmente, para mudar ela só para cima, é esse eixo que eu vou trabalhar, tá? Aí, eu volto aqui nesse selecionar, vou clicar aí no movimento, aí eu puxo para cá. Aí, ó. Agora, o que que acontece? Eu vou copiar essas lâmpadas para cá, tá? Então, eu vou ficar só segurando o meu Alt, tá? Então, lembrando que eu tô aqui ainda em selecionar em movimento livre, tá? Vou ficar segurando o Alt, tá? Clico e arrasto. Clico e arrasto. Clico e arrasto. Aí. Então, ó, eu já tenho algumas das minhas lâmpadas colocadas.
Vou aproveitar e vou colocar essas luzes aqui também em todos os lugares que tem luz para cima, né? Que é nesses 3 pontos, nesses 2 pontos e aqui. Então, vou clicar aqui, ó, com o Alt, segurando, vou arrastar para cá. Bom, aí acontece, eu preciso colocar agora as lâmpadas que são viradas para baixo, tá? Então, eu vou clicar nessa daqui, ó. E vou voltar aqui no rodar e vou posicionar aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Aí. Sem querer, eu acabei rotacionando essa daqui, ó. Aí. Então, rotacionei ela para cá. Aí, ó. Vou clicar aqui e vou fazendo a mesma coisa. Vou posicionando ela nos lugares. Aqui, então, já tenho algumas das minhas luzes posicionadas, tá? Ai, mas eu vou fazer uma imagem durante o dia e eu não quero ver essas luzes. Não tem problema, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou selecionar todas essas luzes de uma vez só e vou colocar ela dentro dessas layers aqui, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, mostrar opções avançadas. Selecione todos os objetos idênticos, ó. É essa opção. E aí eu vou clicar aqui, ó, em camada atual e vou colocar layer 02, né? Layer 2. E aí eu vou esconder essas camadas. Aí, ó. Daí eu já não preciso enxergar essas luzes, tá? Eu gosto de fazer imagens com iluminação mesmo de dia, tá? Então, às vezes eu deixo elas ativadas. Mas o ideal é deixar elas mais para o período da noite, tá? Vou adicionar também aqui, ó, transporte. Vou adicionar 2 carros ali na garagem, que é para né, eu dar a entender para a pessoa por quem eu vou vender esses 3D que cabem vender esse projeto, né, que cabem 2 carros, tá? Então, vou clicar aqui em colocar. Aqui eu também tenho várias opções de tipo de transporte, tá? Então, aqui eu gosto de colocar sempre SUV, que é para a pessoa ver que cabe um carro grande e tudo mais, né? Óbvio que numa garagem grande não vai caber, né? Mas aí tudo vai dependendo do que a gente quer mostrar, né? Se é uma garagem grande que cabe, então a gente coloca um carro grande que cabe, tá? O que que acontece? Aqui ele tá aparecendo uma pessoa dentro do meu carro. Muitas vezes eu, particularmente, não gosto muito de fazer isso quando é um projeto de fachada, tá? Porque a pessoa, para mim, não é interessante, tá? O que é interessante é ver que cabem 2 carros dentro dessa garagem, tá? Então, eu clico aqui, né, no selecionar, vou clicar em cima do carro e vou tirar esse mostrar driver, tá? Se eu quiser deixar essa pintura mais metálica possível, ó, é só eu mexer nessa opção aqui também, tá? Então,
Aqui, ó. Eu gosto de deixar sempre no 0,3, que é para deixar uma coisa mais meio termo. Aí, vou colocar mais um carro aqui, tá? Então, vou pegar outro SUV. Posso até pegar um outro tipo de carro, não precisa ser só a SUV. Posso brincar com isso. Eu não gosto de colocar muito carro esportivo, não, viu? Mas às vezes. Essa opção aqui do variado é legal, né? Para às vezes mostrar que de repente cabe uma moto aqui no canto, alguma coisa assim, tá? Deixa eu colocar aqui. Pensar. Vou colocar um carrinho pequeno aqui. Aí. Também vou tirar o driver, tá? Vou deixar essa pintura mais metálica e vou deixar ela no preto, tá? Eu tenho o costume de usar apenas dois tipos de cores para carro, tá? Ou é branco ou é preto. Por quê? Porque eu quero chamar atenção para o meu projeto, não para o carro que eu tenho. Então eu acabo fazendo isso. Perfeito. Agora, eu vou colocar esses carros na layer 3, né? Todos os objetos, né? Que são relacionados a transporte, eu vou colocar na layer 3. Então, eu quero selecionar todos eles, tá? De uma vez só. Eu vou ficar segurando o Ctrl, aí eu vou dar um clique aqui e o outro aqui, tá? Aí eu venho aqui na layer 3 e aí eu posso desativar isso, tá? Eu gosto sempre de ficar ativando e desativando as coisas por conta de travar, tá? Às vezes, né, o arquivo tá meio travado, alguma coisa do gênero, né, tá meio lento, eu coloco sempre nessas layers, tá? Então, agora eu vou fazer aqui o jardim, então vou clicar aqui em natureza, vou colocar aqui, né, clico em colocar, e aí aqui eu tenho uma infinidade de, de vegetação, tá? Aqui, né, a gente sempre acaba brincando muito com palmeira, né, colocando sempre algumas coisas, mas eu tenho de tudo aqui, eu tenho, né, se a gente entrar aqui em flor, por exemplo, eu tenho várias coisas, tem lavanda, tem hortênsia, tem realmente de tudo, tá? Eu tenho algumas aqui que já estão nos meus favoritos, que são as que eu costumo usar com mais frequência, mas eu vou colocar aqui, vai ser só uma palmeira mesmo, então eu né, cliquei aqui na palmeira, vou colocar ela. Eu quero colocar ela, posicionar ela mais ou menos aqui, tá? A gente tem que tomar cuidado também para não acontecer isso aqui que tá acontecendo, né? A palmeira entrar dentro dentro da casa, né? Então eu vou clicar aqui. Eu posso tentar até rotacionar ela para ver se ela. Aí, ó. Aí, tá? Então eu clico aqui, né, em rodar, daí eu clico aqui na bolinha e rotaciono ela de uma maneira que eu consiga visualizar que ela não vai estar entrando dentro da casa, né? Isso é importante, bem importante, inclusive. Então, vou clicar aqui de novo em colocar. Vou entrar aqui em plantas. Tá? Eu vou selecionar essa daqui. Eu vou colocar uma aqui. Vou colocar outra pra cá. Aí eu vou colocar essa daqui aqui. E aqui também. Vou colocar algumas coisas aqui no meio, tá? Vou colocar flor mesmo, no caso, aqui. Eu costumo pegar essa daqui pra pôr, tá? Mas pode ser alguma outra que vocês se identifiquem mais.
Aqui, ó. Tá? Então, vou ligar aqui a Layer 3 e a Layer 2 para vocês verem como que tá ficando, tá? Ele tá algo mais ou menos assim. O que que acontece também, tá? A gente precisa dar um contexto para essa parte externa, tá? Ela precisa ter alguma... Eu costumo preencher isso aqui com alguma vegetação, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, esses aglomerados, tá? O que que acontece? Eles são aglomerados que são em 2D, que não é para pesar tanto, porque tem muita informação, tá? Então, eu vou selecionar um deles e vou colocar eles bem para cá, assim, ó. E aí, eu tenho o costume de colocar esses que são maiores bem lá pro fundo, ó. Então, eu vou dar um zoom out, né? Ó, daí eu faço isso aqui. Eu coloco aqui, coloco aqui e coloco aqui, tá? Ele não está aparecendo agora, por quê? Porque nós temos uma opção dentro do Lumion que se chama Proxy, tá? Os objetos em Proxy, quando eles estão assim, eles não ficam aparecendo as configurações deles, eles ficam aparecendo essas caixas quando a minha câmera não está por perto, tá? Onde que eu acho essa configuração? Eu vou entrar aqui, ó, configurações, aqui, ó, usar proxies. Então, ele está ligado, tá? E aqui eu vou voltar. Aí. Uma outra dica que é super bacana em relação ao Lumion, tá? Vocês podem perceber que, ó, ele tá aparecendo as sombras aqui, certo? Né? Se eu quiser economizar um pouco de memória do meu computador, quiser fazer meu computador trabalhar menos, eu tenho como desabilitar isso, tá? De que maneira? Eu vou apertar a tecla F1 no teclado, tá? O F1 ele faz com que diminua um pouco essa qualidade da renderização das luzes, tá? Então, se eu coloco o F2, ele já aparece a sombra, mas ó, ela aparece toda serrilhada. Se eu aperto o F3, ela aparece já um pouco mais certinha. E o F4 é ela com a melhor qualidade, tá? Isso é uma coisa bem importante até de eu falar para vocês, porque aqui no Lumion, tá? Eu tenho esse quadradinho aqui que ele vai mostrar pra gente os objetos que estão dentro do nosso modelo, tá? Então ele tá aparecendo ali o que tem de natureza, o que tem de luz e tudo mais. E ele também tem esses FPS, né? Que são os frames por segundo. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que mais, vamos dizer assim, mais ou menos a velocidade com que o Lumion vai pensar, tá? Então, se eu coloco no F1, por exemplo, ele vai dar uma leve melhorada, ele vai ficar um pouco mais leve, mais fácil de mexer, tá? Aí, eu volto para F4, e aí ele já... Às vezes pode ser que ele dê uma leve travadinha, tá? Outra coisa que é importante falar dessa questão da configuração de velocidade é isso aqui, ó. Se eu entrar aqui, eu tenho a qualidade do editor também, tá? Desculpa, a resolução do editor. Então, se eu tenho um projeto muito grande, onde ele está muito lento, eu posso clicar aqui em 25%, ó, e ele vai funcionar dessa maneira. Então, a gente consegue ainda fazer as configurações dos materiais, tá? Aí eu também aperto F1, daí ele vai ficar um chuchuzinho de rápido, tá? Então, eu ainda consigo fazer a configuração dos meus materiais, tá? Só que com essa vista um pouco ruim. Mas, a hora que eu for renderizar, ele vai ficar bacana, tá? Então, eu vou voltar aqui para tudo em alta qualidade. Aí. Bom, aqui no nosso material ainda faltou a gente colocar o asfalto, tá? Então, eu vou entrar aqui em exterior, asfalto. Eu tenho gostado bastante de usar esse daqui, porque ele parece bastante ele é mais realista, tá? Então, eu vou salvar aqui. E a gente já tem aí um pouco do nosso arquivo já mais configurado, tá? Coisa importante, vou salvar esse arquivo, tá? Para não ter risco de perder. Então, para salvar, eu clico nesse disquete, salvar como.
Vou salvar lá na minha área de trabalho, na pastinha aqui do curso, modelo B. Pronto. Vou salvar. E agora a gente se vê na terceira parte da aula.